Quanto uma editora tem que pagar de direitos autorais pela publicação do livro de uma autora ou de um autor? Bom, eu vou te responder essa pergunta, mas antes não se esquece de se inscrever aqui no canal do Literatura BR, de curtir esse vídeo para chegar a outros escritores e outras escritoras e também compartilhar aí no final para alguém que está querendo entrar no mercado e não sabe muito dessas nuances burocráticas, financeiras. Tem duas coisas importantes que eu quero falar aqui sobre essa questão dos direitos autorais. A primeira delas é quanto a gente deve receber de direitos autorais, né? Quanto a editora vai pagar. Bom, a editora vai pagar, em média, 10% sobre o preço do valor de capa do livro. Tá certo? Então, Natan, isso serve para todas as editoras? Não serve para todas as editoras porque cada caso é um caso. Mas, em média, esse é o preço, esse é o valor, né, 10% do preço de capa, que se paga de direitos autorais por cada exemplar vendido. No entanto, até mesmo grandes editoras, tanto nacionais quanto internacionais, elas trabalham de um outro modo. Né? Elas podem fechar com você, sim, 10% sobre o preço de valor de capa, mas, ao mesmo tempo, podem trabalhar de uma maneira escalonada. Como assim? Bom, elas podem definir intervalos de quantidade de exemplares e definir porcentagens ali. Por exemplo, de 1 exemplar até 3.000 exemplares, eu vou te pagar, Nathan, 8% de direitos autorais sobre o preço de capa. De 3.001 exemplares a 5.000 exemplares, eu vou te pagar 9%, e acima disso eu vou te pagar 10%. É sempre esses intervalos? Não. Pode ser de 0 a 2, de 2001 a 4, e assim vai. Vai depender muito do livro, vai depender muito da editora, vai depender muito do momento, né, econômico, principalmente, que se esteja aí no país. Esse é o primeiro ponto, que você pode ter 10% sobre o preço de capa, você pode ter ele escalonado. Mas tem uma outra variável aí que se instala nas editoras pequenas e nas editoras independentes. Não totalmente as editoras independentes, assim, no sentido de que vai ter tanta, como é que eu posso dizer, tanta diferença. Mas algumas editoras que são pequenas, independentes e que estão começando, vão pagar menos, vão pagar cerca de 5%, de 6%, 7%. Mas há muitas editoras, mesmo pequenas e independentes, que também pagam 10% sobre o preço de capa. Vai depender muito, tá certo? Então, quando você receber o contrato, dialoga, pergunta, se você tem alguma dúvida, perguntar não mata ninguém. Eu acho que o diálogo é sempre a melhor maneira para você tentar chegar a um ponto final. Às vezes, enfim, isso infelizmente não resolve tudo. Mas pergunta por que é aquela porcentagem, se é uma porcentagem que não está te sendo benéfica, né, no seu ponto de vista, então você pode questionar isso e, enfim, você vai receber a resposta. Mas em praxe é isso. Eu não tenho visto ninguém pagando assim 5%, mas nos últimos anos eu vi, né, algumas editoras que estavam começando pagando isso e depois elas foram modificando esses contratos e atualizando contratos anteriores, né, com os autores e com as autoras. Então é isso. Em média é 10%. Natan, e acima de 10%? Porque 10% é muito pouco, assim. Olha só, acima de 10% você tem que ser um autor que vende muito e vende muito bem, que você tenha um renome aí no seu país, aqui no Brasil, né, ou internacionalmente, porque até onde eu sei, enquanto editor, nessa década de experiência, é que, para além disso, são poucos os nomes que recebem acima de 10%, tá certo? Talvez eles recebam aí algum outro benesse de algum outro jeito, mas eu também não sei nada disso. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto é que existe uma coisa chamada antecipado, né? O pagamento antecipado de royalties, né? Quanto que eu vou receber de antecipação aí pela publicação dos meus livros? As editoras pequenas, elas têm um caixa muito apertado. Então, geralmente, você não vai receber um valor, né, de antecipação pela publicação do seu livro. Esse valor, ele é abatido dos direitos autorais que você virá a receber. Por exemplo, se você, a grosso modo, tá um cálculo a grosso modo, se o seu livro custa R$50 e se você vai ter a primeira edição do seu livro de 1.000 exemplares, você faz uma conta. Bom, vão vender, o total faturado vai ser 50 mil, eu tenho a receber R$5.000 de direitos autorais, se for 10% sobre o preço de capa. No entanto, no ato do contrato, a editora me diz que vai pagar de antecipação, né, R$1.000, certo? Ou seja, no total da venda dos 1.000 exemplares, você vai vender, a editora vai vender 50 mil, você vai receber 5 mil. Mas a editora já está te pagando 1.000, já está te antecipando 1.000. Você vai ter 4 mil a receber, tá certo? Mas olha, isso é a grosso modo, porque vai depender muito, vai variar muito. Não é toda editora que paga R$1.000. Nem mesmo grandes editoras. Se você for um autor iniciante, eu acho que talvez não pague. Não sei.
Porque também depende da tiragem, depende do preço de capa para a gente poder fazer esse cálculo e chegar a um número, né? Já soube de editoras que pagam R$ 300 de antecipação, R$ 500, 700, 1.000, 2.000, R$ 5.000. Vai depender ali do momento em que a editora está, como eu estou falando. E geralmente as pequenas, as independentes, a gente aqui no Brasil ainda não tem esse costume, mas eu também percebo um movimento, conversando com os editores e outras editoras, que as pessoas estão começando, os editores e as editoras estão começando a dar um valor simbólico para que isso se defina como praxe realmente no mercado, para que a gente possa estabelecer aí um mínimo aceitável, né, dentro da tiragem que vai ser realizada. Mas geralmente a gente, enquanto editores e editoras, a gente não faz uma antecipação pela publicação do livro. Justamente por conta do caixa, que é muito curto, e todas as dificuldades, muitas vezes, de publicar autor nacional, e todas essas questões que vocês aí, do outro lado, já devem saber disso, tá certo? Bom, são esses dois pontos que eu queria tratar com vocês. Quem me fez essa pergunta, excelente pergunta, foi o Edelson, lá na outra rede. E se você tiver alguma dúvida sobre o mercado editorial, se você quiser fazer algum comentário sobre direitos autorais, se você ainda tem alguma dúvida que eu não esclareci aqui, deixa nos comentários que a gente faz um outro vídeo. A gente está aqui também para poder ajudar a quem está iniciando no mercado editorial e que ainda não entende muito bem todos esses meandros aí, enfim, burocráticos, financeiros, econômicos, como eu falei no início do vídeo. Tá certo? Então é isso, esses dois pontos que eu queria falar sobre a antecipação do pagamento e sobre quanto a gente recebe de direitos autorais sobre a venda dos livros. Uma coisa muito importante, há algumas editoras que vão te pagar pelo preço líquido do livro, tá certo? Ou seja, se o livro custa R$ 50 e a editora vende, ela vai te pagar 10% desse valor, porque foi o valor líquido que ela recebeu. Se ela vende por uma livraria, a livraria vai ficar com 50%, a editora vai receber R$ 25, então ela vai te pagar 10% em cima de 25%. Então, se atentem no contrato, muitos contratos têm sobre o valor líquido, é um movimento que tem havido nos últimos anos, principalmente pela dificuldade que tem sido publicar livros aqui no Brasil. O preço de capa aumentou, como vocês bem sabem, mas essa conversa de preço de capa, preço líquido, a gente faz em outro vídeo e vocês me dizem se vale a pena, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.